Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos a esta videoconferência de resultados da Randon Corp, em que falaremos sobre o quarto trimestre e acumulado de 2024. O nosso evento conta com tradução simultânea para o inglês e com interpretação em Libras. Para colocar o seu áudio em inglês, você deve clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar com o áudio do tradutor, selecione a opção Mute Original Audio. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores, que é o ri.randoncorp.com. Eu recordo que as informações trazidas nessa videoconferência não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Em nossa agenda do dia, teremos a mensagem do nosso CEO, Sérgio Carvalho, os principais destaques do ambiente de negócios e dos resultados econômicos apresentados pelo CFO e DRI, Paulo Prignolato, e os detalhes dos resultados financeiros abordados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Esteban Angeletti. Ao final, teremos a sessão de perguntas e respostas conduzidas pelo gerente de RI Finanças, Davi Bassichetti, e que também conta com a participação do diretor de RI da Fras-le Mobility, Emerson de Souza. Você pode indicar a sua participação no Q&A a qualquer momento do evento por meio da plataforma, seguindo as orientações que estão na tela. Eu passo agora a palavra ao Sérgio para dar início às apresentações. Obrigado, Caroline. Bom dia, pessoal. Quero começar destacando o quanto o ano de 2024 foi importante para a história da Randon Corp. Entregamos resultados positivos, mesmo com os diversos desafios que se apresentaram ao longo do ano. Nosso modelo de negócios foi colocado à prova mais uma vez. Posso dizer com muita satisfação que a decisão de ampliar a nossa exposição a segmentos e geografias mais estáveis e resilientes foi fundamental para enfrentarmos um cenário mais desfavorável do que havíamos previsto inicialmente. Em todos os trimestres do ano que passou, as adversidades estiveram presentes em nossos negócios. Tivemos impactos da atualização do sistema IRP, da perda de incentivos fiscais, de despesas com provisões de contingência, do encerramento da nossa fábrica no Uruguai, das enchentes no estado do Rio Grande do Sul e da desaceleração da demanda do agronegócio. No mercado externo, a redução das vendas de semi-reboques nos Estados Unidos e a crise logística global, com a elevação dos custos e a baixa disponibilidade de fretes marítimos, também impactaram negativamente nossas operações. Mas nós passamos por tudo isso com muita serenidade e a nossa empresa seguiu crescendo de maneira sustentável. O fato de termos uma estratégia bem definida e de estarmos executando os nossos planos de maneira assertiva nos permitiu, inclusive, intensificar alguns movimentos e projetos nos últimos meses do ano. Realizamos aquisições importantes, reestruturamos alguns negócios, buscando maior eficiência e apresentamos diversas soluções inovadoras e disruptivas. E os detalhes de nossa estratégia foram compartilhados com vocês em nosso Randon Corp Day, evento em que tivemos a oportunidade de evidenciar com dados e informações a transformação da nossa empresa. Apresentamos também alguns dos grandes potenciais de mercado que temos em nossas diferentes frentes de atuação. Posso dizer com convicção, pessoal, que tem muita coisa boa por vir e estamos muito animados com o que estamos vendo em nossas empresas. O melhor de tudo isso é que estamos realizando essas conquistas e movimentos sem abrir mão dos nossos princípios, entregando produtos com qualidade, estando sempre atentos à segurança dos nossos colaboradores, ao seu desenvolvimento, fazendo a adequada gestão ambiental e apoiando a sociedade. Esse último, com maior ênfase em 2024, dados os impactos relevantes devido às enchentes que já mencionei.
Nós não deixamos de fazer nada do que acreditávamos ser essencial para o nosso negócio e para as nossas pessoas, já que é por meio delas que nós conseguimos entregar os resultados que previmos para o ano, dentro do nosso guidance que foi divulgado no primeiro trimestre de 2024, atingindo inclusive recordes de receita e recordes de EBITDA. Para 2025, nosso objetivo é dar sequência a esse trabalho, acelerando a integração das empresas adquiridas, a coleta das sinergias mapeadas, melhorando nossos resultados e permitindo uma redução da nossa alavancagem. Sabemos que alguns dos nossos mercados de atuação podem enfrentar uma desaceleração de volumes, especialmente semi-reboques e caminhões pesados, pelos aumentos recentes da taxa de juros. Mas destaco mais uma vez o quanto a resiliência dos nossos resultados irá mitigar esse impacto, especialmente agora em que a reposição e o mercado externo ganharão uma proporção ainda maior de nossas receitas. Os desafios sempre estão presentes nos ambientes de negócio e isso é inevitável, mas nós estamos sempre fazendo a nossa parte para enfrentá-los cada vez mais fortalecidos, sendo um dos maiores players globais do mercado automotivo, com marcas fortes, parceiros comprometidos em entregar uma mobilidade cada vez mais sustentável. E tem muita coisa boa para acontecer esse ano, pessoal. Temos o início das operações das unidades de Mogi Guaçu, temos a adição das receitas dos novos negócios impulsionados pelas sinergias do grupo, temos a entrega de mais de 2.000 semi-reboques pela nossa Hercules nos Estados Unidos, após um período complexo desse mercado. E temos um mercado de reposição muito aquecido também, em menores proporções de impacto no curto prazo, mas relevante no longo prazo. Temos também a conquista de novos clientes e a homologação de novos produtos para o segmento de máquinas agrícolas pela Castertech, o crescimento da nossa Hands, e o contínuo desenvolvimento de produtos inovadores. Assim, nos despedimos de 2024 satisfeitos com as entregas realizadas e com a vontade de crescer ainda mais. Damos boas-vindas a 2025, animados com tudo aquilo que iremos fazer e conquistar. Eu passo agora a palavra ao Paulo para a sua apresentação. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Assim como o Sérgio já nos trouxe, o ambiente de negócios está bastante desafiador. Temos um elevado nível de incerteza, especialmente no mercado doméstico, devido às oscilações cambiais e o aumento das taxas de juros. E sabemos que isso acaba refletindo também na inflação. Embora tenhamos uma expectativa de safra recorde para o próximo ciclo, o mercado está bastante cauteloso na realização de novos investimentos. No cenário global, temos tendência de acomodação de juros e inflação, porém com possíveis impactos relativos a barreiras tarifárias entre os diferentes países. Como vocês podem observar na tela, no quarto trimestre de 2024, o mercado de caminhões apresentou crescimento frente ao mesmo período do ano anterior, tanto em produção e vendas como na exportação. Isso ocorreu porque o segmento manteve o ritmo dos últimos meses, consolidando a recuperação de mercado, superados os efeitos da troca de motorização para a tecnologia Euro 6. Outro setor que está bastante aquecido é o da reposição, que mantém a demanda em um nível elevado, especialmente pelo aumento de frota circulante de veículos comerciais, leves e motocicletas em 2024. Na contramão está o mercado de semi-reboques, que teve quedas no comparativo trimestral. Esta redução é reflexo principalmente da desaceleração da demanda do agronegócio. As linhas de produtos graneleiro e basculante, por exemplo, acumularam queda de 40% nos volumes do quarto TRI 2024, frente ao mesmo período do ano anterior, compensada parcialmente pelo segmento de carga industrializada, que segue bem aquecido. Cabe destacar que, embora com retração frente a 2023, as exportações apresentaram crescimento frente à demanda do terceiro TRI, e isso se deve à retomada das vendas principalmente para o Chile, Angola e Argentina. Mesmo nesse contexto complexo, atingimos novo recorde de receita líquida trimestral, no qual as vendas de peças automotivas representaram cerca de 60% do consolidado.
Como destaques desse indicador no trimestre, eu trago a recuperação de vendas para o mercado externo, a adição de receitas de novos negócios e a expansão do setor industrial, tanto de peças quanto de semi-reboques. Nossa margem de EBITDA ajustada apresentou recuperação no comparativo com o quarto trimestre de 2023. E aqui os pontos de destaque foram principalmente a melhor conversão de margens para a venda de produtos com maior nível de rentabilidade, o avanço da margem bruta pela estabilidade dos preços dos principais insumos da companhia e a redução dos impactos inflacionários e cambiais nas operações localizadas na Argentina, que foram bastante elevados no quarto trimestre do ano anterior. O lucro líquido também avançou no comparativo trimestral, e isso deve-se principalmente à melhora do resultado operacional e à retomada da constituição de imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais após a conclusão de estudos de recuperabilidade. Com isso, o nosso ROIC manteve o ritmo de recuperação visto ao final do terceiro trimestre de 2024. Passando para o nosso endividamento, destaco o crescimento da dívida bancária, principalmente pela captação dos recursos para a aquisição da EBS, o aumento da dívida líquida frente ao terceiro trimestre 24, devido ao nível de investimentos do trimestre, e o maior custo médio da dívida no mercado nacional pela elevação da taxa Selic. Como temos compartilhado já com vocês nas conferências e calls que temos realizado, nossos movimentos de expansão deverão refletir em aumento de alavancagem no primeiro trimestre de 2025. No entanto, ao longo do ano, o indicador deve reduzir gradativamente, com a captura de sinergias e integração das novas unidades adquiridas, além de outras ações que estamos realizando com esse foco. Passando aos números da nossa base acionária, fechamos o trimestre com aproximadamente 38 mil acionistas, uma redução relevante com relação ao fechamento do terceiro trimestre de 2024. Isso ocorreu devido à migração da posição de acionistas pessoas físicas para investidores estrangeiros. Nossa liquidez média diária apresentou avanço de 10% com relação ao mesmo período do ano passado. Com relação à remuneração de nossos acionistas, eu recordo que em dezembro divulgamos fato relevante anunciando o pagamento de juros sobre capital próprio que foi realizado em 24 de janeiro, no montante de 69 milhões de reais e que corresponde a aproximadamente 18 centavos por ação ordinária e preferencial, já líquido de imposto de renda. Aqui encerro a minha apresentação e passo agora a palavra ao Esteban. Bom dia a todos. Que bom tê-los conosco em mais uma videoconferência de resultados da Randon Corp. Detalhando um pouco mais o que o Paulo nos trouxe sobre os resultados do quarto trimestre de 24, trazemos na tela a abertura de nossas receitas. No gráfico na parte inferior da tela, vocês podem observar que, com exceção da mobilidade urbana, todos os demais segmentos avançaram no comparativo trimestral. Os principais setores responsáveis pelo crescimento de receita foram o mercado externo, a indústria e a reposição. No gráfico na parte superior da tela, à direita, é possível verificar também que a maior representatividade das receitas vem da reposição, seguida do mercado externo e da indústria. Ambos representaram entre 21% a 23% do total, lembrando que neste número ainda não foram consideradas as receitas da Dacomsa, uma vez que a transação foi concluída apenas em janeiro de 2025. Com ela, as receitas para o mercado externo se tornarão ainda mais representativas. Embora as receitas para o agronegócio sejam sempre uma das mais relevantes, a desaceleração deste segmento no trimestre fez com que ele se tornasse apenas o quarto de maior representatividade. Quando analisamos a distribuição da receita por vertical, temos praticamente 60% vindo de peças tanto para reposição quanto para OEM, cerca de 30% de semi-reboques e o restante tem origem em serviços e tecnologia. No mercado externo, os grandes destaques foram o início das entregas de lote de bases de container da Hércules e maior demanda por materiais de fricção e sistemas de freio nos Estados Unidos. A melhora do ambiente de negócio na Argentina, impulsionando a expansão de vendas no país. A adição das receitas da EBS e o aumento das exportações de semi-reboques para Angola, no EMEA.
Passando para o EBITDA, o indicador apresentou crescimento no comparativo trimestral. Destacamos maior nível de rentabilidade, tanto pela expansão internacional quanto pelo aumento das vendas no mercado de reposição. Contribuição da margem bruta pela estabilidade dos preços nas principais insumos da companhia. Redução dos impactos inflacionários e cambiais referentes às operações localizadas na Argentina e pressão das margens da vertical montadora, devido ao mix de produtos vendidos no mercado doméstico e pela realização de despesas com reestruturação desta unidade. Para finalizar a minha parte, trago na tela as informações relativas aos investimentos orgânicos. No quarto trimestre de 2024, demos continuidade a diversos projetos, dos quais eu destaco as obras e instalações da Castertech e da Suspensys Mogi Guaçu. A Castertech, já inaugurada em novembro de 2024 e em fase de ramp-up, e a Suspensys em um estágio anterior, mas com a inauguração prevista para o primeiro semestre de 2025. A construção da subestação de energia elétrica da Fras-le Mobility, no site Fremax, que além de permitir a expansão produtiva, viabilizou o desligamento dos geradores a diesel, reduzindo as emissões de CO2 desta unidade, já durante o projeto, que tem previsão de conclusão para 2025. E, claro, os investimentos em produtividade e eficiência na Randon Araraquara, já anunciados via comunicado ao mercado em novembro de 2024. Além destes, iniciamos o projeto de automação do centro de distribuição da Fras-le Mobility, site Extrema, que é bastante relevante para a operação pelos benefícios que trará com sua implantação. Antes de passar a palavra a Carol, quero convidá-los a participar da pesquisa da Extel, também conhecida como Ranking Institutional Investor, por meio do QR Code que está na tela. Para nós, esta é uma ferramenta muito importante de feedback do mercado de capitais e a opinião de vocês é muito relevante. Agora sim, Carol, é contigo. Obrigada, Esteban. Então, nós vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. O formato de participação, as orientações estão todas na tela. Quero aproveitar para agradecer também a participação do Daniel Randon e do Anderson Pontalti aqui conosco hoje nessa videoconferência e também dos demais membros do nosso comitê executivo que estão conectados nos acompanhando. Bom, a nossa primeira pergunta do dia é de Vitor Mizuzaki, analista sell-side do Bradesco BBI. Bom dia, Vitor. Pode fazer a tua pergunta. Oi, bom dia. Primeiro, parabéns, Daniel, Pontalti, e sucesso e felicidade, Sérgio. Acho que teu papel nos últimos anos na Randon foi de extrema importância para a transformação da empresa. Eu tenho uma pergunta ou duas relacionadas à questão de implementos. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco, né, a questão de exportação para a África e América do Sul, como que vocês têm visto esse mercado, né, que eu acho que, olhando especificamente no resultado, a gente viu uma surpresa positiva com relação a preço e volume. Então, se vocês puderem comentar um pouco de margem e como que vocês estão vendo o cenário competitivo aqui no Brasil, se de repente a gente já começa a enxergar uma melhora. Obrigado. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Então, aqui sobre o semi-rebox, vou pedir tanto para o Esteban quanto para o Anderson Pontalti, aproveitar que ele está aqui com a gente para responderem. Esteban, se tu puder endereçar, então, aqui a questão um pouco de Brasil, né? Não só a situação, talvez, de 24, mas já podemos antecipar, talvez, alguma pergunta sobre o início de 25, tanto o Brasil quanto a América Latina. E depois, Pontalti, se você puder também, não só explorar a África, né? Que eu sei que tem bastante estratégia para a gente poder crescer lá, mas também as demais geografias aí que você está conduzindo, especialmente Estados Unidos com a Hércules, eu agradeço. Então, começo com o Esteban e depois a gente passa para o Pontalti complementar. Legal. Obrigado, Davi. Me confirma só, por favor, vocês estão me escutando bem? Sim. Legal, obrigado. Vitor, obrigado pela pergunta e por acompanhar o nosso call, como sempre. O cenário competitivo, o mercado todo aqui no Brasil, ele continua bastante acirrado, tá? As principais dinâmicas que a gente viu como fatores que levaram ao resultado da montadora no quarto trimestre continuam presentes agora nesse primeiro trimestre.
quais sejam aí o volume um pouco comprometido no mercado doméstico e o mix de produtos ainda voltados muito para produtos industriais, onde nós temos uma margem menor, né? Uma competitividade em preço um pouco mais complicada, né? Claro que a gente fica esperando a retomada do agro, né? A expectativa para esse ano aqui de safra é de um novo recorde. Essa semana também saiu uma notícia sobre o aumento do preço de fretes, né? Principalmente relacionados a transporte de grãos, o que deveria trazer uma demanda maior no agronegócio, que é onde nós temos uma fortaleza em relação aos nossos produtos, em relação às nossas margens, tá? Mas de curto prazo, né, a figura atual, a foto atual, é de esse cenário mais competitivo se mantendo também nesse primeiro trimestre. E aí, com isso, Pontal, eu passo a palavra para te comentar um pouquinho sobre as exportações, seja mercado africano, América do Sul, e Estados Unidos também. Obrigado, Esteban. Obrigado pela pergunta, André. Falando mais especificamente das exportações a partir do Brasil, a gente teve um bom início de ano nas exportações, sobretudo para a África, mas lembrando que a África, a regularidade de demanda, ela está muito vinculada à possibilidade de divisa que os países compradores têm para poder ter emissões. A gente, obviamente, faz negócios protegidos, via dinheiro na frente, cash in advance, ou alguma carta de crédito que nos garanta o recebimento dessas divisas, mas a gente começa com boas cotações e bom início de ano. Fevereiro a gente teve volumes, janeiro tivemos bons volumes, acima do nosso planejado, fevereiro junto com o planejado, em março a gente pretende ter bons volumes também naquela região. A Argentina continua muito positiva, que é um mercado bastante relevante para nós. As exportações a partir do Brasil, elas estão se intensificando, o mercado está mais aberto, permitindo com que a gente acabe abastecendo mais o mercado a partir da Operação Brasil, e até por uma situação bastante inflacionária na geografia. Então, a nossa operação de Rosário tem sido quase uma operação de cross-docking. Obviamente, a gente ainda produz lá, mas o que se tem produzido no Brasil está sendo melhor recebido naquela geografia. A gente tem ganhado posição. São os mercados mais relevantes. Quando a gente olha para a América do Norte, a Hercules inicia o seu ano de uma forma muito positiva. Todos sabemos que 2024 foi um ano de muita recessão nos container chests, que é basicamente o nicho de atendimento daquela operação. Esse ano, desde o final de outubro, novembro, recebemos uma grande ordem de pedidos que nos dá uma garantia de receita bastante adequada para o momento da economia. Na verdade, de todos os grandes players de mercado para esse segmento, nós somos quem tem a melhor carteira e as contas mais significativas nesse momento. E a gente observa no mercado uma maior entrada de consultas de cotação em função das dinâmicas já impostas pelo novo governo. Então, essas acomodações econômicas entre tarifas, dinâmicas, incentivos à economia no governo Trump ainda não são 100% claras, mas o que a gente já percebe é maior apetite por cotações. Os clientes um pouquinho em compasso de espera, ver como é que isso vai ficar, mas já consultando prazo e pedido, obviamente com os preços embutidos, e a gente tem uma convicção de que isso se converte em carteira ali na frente. Então, Hércules promissora. A XN, nós tivemos o primeiro mês de operação, nós tivemos, obviamente, todo o processo de formação da nova companhia, transferências dos estoques, qualificação dos estoques. Então, o que nós estamos vivendo neste momento? Nós estamos requalificando a empresa, ela estava em compasso de venda já há mais de um ano, ela não tem o estoque na melhor formação possível, a gente já tomou as ações para ter a qualificação desse estoque, seja ele produzido, importado das nossas operações do Brasil ou dos nossos parceiros de comanufatura no exterior, para que essa venda comece a acontecer de maneira mais significativa. O mercado ainda não voltou a patamares históricos, ainda continua retraído, mas a gente tem um time forte, estamos reestruturando a área comercial ou reforçando as áreas comerciais, tanto de Hércules quanto de XN, para poder abocanhar melhores oportunidades de mercado à medida que a gente vai entregar como corporação mais competitividade para essas duas unidades. Espero ter respondido, André. Ótimo, obrigado.
Obrigada, Vitor, aí pela tua pergunta. Vamos para a próxima pergunta de hoje, que vem da analista sell-side do BTG, Fernanda Recchia. Bom dia, Fernanda. Estamos abrindo o teu microfone. Pode fazer a tua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui no nosso lado. Primeiro, sobre a alíquota efetiva, né? Acho que essa foi talvez uma das principais surpresas, e aí eles explicaram que foi pela retomada da constituição do IR diferido. Mas talvez vocês puderem dar um pouco mais de detalhe do que a gente poderia esperar de alíquota, pensando para frente, até para ajudar a gente na questão de modelagem, se isso de alguma forma tem uma premissa aí de que a partir do ano que vem a montadora já deveria melhorar os resultados. Esse é meu primeiro ponto. E segundo, eu queria explorar um pouco a cabeça de vocês para M&A esse ano de 2025 e talvez vocês puderem comentar como é que vocês estão olhando isso e eventualmente a oportunidade aí de pagamento para os acionistas, seja via dividendo, buyback ou JCP. Então, como que vocês estão analisando essa equação aí, crescimento inorgânico e pagamento ali para acionista? Obrigado. Fer, obrigado pela pergunta. Acho que são dois temas bem relevantes aqui para a gente poder comentar. Paulo, eu vou pedir até que você enderece os dois temas aqui, tanto o tema da alíquota efetiva quanto dos M&As, o que a gente tem no radar, qual é a nossa cabeça para esse ano e para os próximos trimestres aí, por favor. Obrigado, Davi. Fernanda, obrigado por estar conosco, obrigado aí pelas perguntas, tá? Primeiro, começando com relação à alíquota efetiva de imposto de renda, em dezembro, como a gente tinha antecipado, nós voltamos a constituir o diferido, tá? E basicamente o que aconteceu foi o seguinte: nós fizemos uma reavaliação da nossa estrutura societária, né? Então, as empresas que estão 100% aí debaixo da Randon Corp, e basicamente nós estamos falando de duas empresas de autopeças. Então, o objetivo era reduzir a dívida da holding. Isso foi feito através de uma antecipação de dividendos dessas subsidiárias, de tal modo que a gente consegue trazer esses recursos para a holding e diminuir o custo da sua dívida. Tá? Então, por conta desse plano, a gente passou a reconhecer o diferido e isso deve se manter ao longo desse exercício. Tá? Importante destacar que, quando a gente compara a alíquota efetiva com o ano de 2023, a gente teve uma mudança importante, que basicamente diz respeito à Nakata, né? Então, em função da nova lei de tributação das subinvenções, que foi aprovada ao final de 2023 e passou a valer a partir de 2024, esse é um impacto definitivo, tá? Então, em suma, né, diferidos voltamos a reconhecer, isso vai prevalecer agora para 2025, porém, tem que fazer esse ajuste que passou a valer a partir de 2024, principalmente aí por conta desse ajuste lá da Nakata em função da nova legislação. Tá? Sobre a nossa agenda de M&As, o que a gente pode dizer para vocês agora é que nós vamos estar focado no ano de 2025 em capturar, absorver todas as novas empresas que foram adquiridas, de tal modo que a gente consiga antecipar sinergias e reduzir o tamanho da nossa dívida. Tá? Claro que a Randon Corp sempre vai estar atenta a boas oportunidades, mas não estão no nosso radar movimentos aí significativos adicionais de M&A. Tá? Tá ótimo, pessoal. O Paulo, talvez só um follow-up. Como é que você pensa em, eventualmente, buyback? Buyback de ações? Isso. Ah, tá bem. Esse é um movimento que a gente sempre analisa e, ao longo dos últimos anos, a gente já fez alguns programas de recompra, tá? Mas, nesse momento, não está no nosso radar. O ano passado, quando a gente discutiu a alocação de capital com o nosso conselho de administração, a gente priorizou as operações de M&A. Tá? Então, em função disso,
com o aumento da nossa alavancagem, nesse momento não está no nosso radar um novo programa de recompra de ações, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda. Vamos para a próxima pergunta de hoje, que vem do Lucas Lag, analista da XP. Estamos abrindo o teu microfone, pode prosseguir. Obrigado, Carol. Bom dia novamente. Eu tenho duas perguntas também do nosso lado. A primeira em relação ao negócio de autopeças, mas para entender ali a dinâmica de rentabilidade, né, na divisão. Acho que normalmente é um segmento que tem menos oscilação de margens, né? Acho que montador acaba sendo mais sensível ali à dinâmica de mercado em autopeças, né, pela dinâmica contratual que tem com as montadoras, e tal, acaba sendo menos volátil. Mas para entender essa queda de rentabilidade na divisão no quarto tri, né? Se teve algum efeito, talvez de caráter não recorrente, que tem impactado a dinâmica de rentabilidade, acho que acabou pesando mais em SG&A, né? Então não sei se eventualmente a questão de fretes acabou pegando mais aqui, mas mais para entender o que talvez seria o patamar recorrente dessa divisão ao longo de 2025, né? Dado que teria menos oscilação, menos volatilidade, e entender o que impactou aqui o quarto trimestre. E aí, Paulo, eu queria, em relação à pergunta anterior, na questão de imposto, só para entender melhor, assim, porque quando a gente olha o ITR, né, a gente vê que o grande efeito ali que acabou reduzindo o imposto de renda, né, no quarto trimestre acabou sendo que é colocado como JCP, né, que acho que foi uns 72 milhões de reais no quarto trimestre de redução de R comparado com o que seria a alíquota fiscal teórica de 34%, né? E esses 72 milhões, quase os 34% do lucro tributável. E nessa linha de JCP, aí estaria incluída essa questão de imposto diferido que você comentou pela estrutura societária e não necessariamente, né, só JCP, ou isso acabou passando em outra linha? Mas para entender essa questão do imposto diferido versus essa linha que a gente vê de JCP no ITR aqui de efeito dedutor do imposto de renda. Obrigado, são esses dois pontos. Obrigado, Lagui. Eu começo contigo, Esteban, para endereçar aqui a pergunta de autopeças, e depois a gente passa aqui para o Paulo para fazer o complemento sobre a pergunta aí do Lucas. Obrigado. Perfeito, Lucas. Obrigado por nos acompanhar aqui, pela pergunta também. Bom, o quarto trimestre de autopeças, ele concentrou realmente algumas despesas adicionais em SG&A que acabaram comprimindo, né, comprometendo parcialmente a margem EBITDA dessa vertical, né? E a gente pode resumir em basicamente três principais fatores, né? Que é o frete interno, sim, mais elevado, né? Essa pressão de frete, no primeiro momento, ela acaba comprimindo essa margem. A gente teve também as despesas de M&A, que a gente não trata elas como não recorrente, dado que nos últimos anos o crescimento não orgânico se torna algo importante, presente na nossa estratégia, né? Por isso que a gente não expurga essa despesa quando a gente apura o EBITDA ajustado. Porém, no quarto trimestre, a gente tem que lembrar que teve as despesas da aquisição da EBS, né? Que acabaram entrando nessa linha de SG&A, né? E, por fim, a própria despesa administrativa da EBS, que a gente passou a incorporar a partir de novembro, era algo que não estava no nosso orçamento normal, né? Tanto a receita quanto a despesa da própria EBS. E, nesse primeiro momento, a gente ainda está entendendo o funcionamento, a eficiência da empresa e buscando essas sinergias, né? Lembrando que a gente sempre tem 4 fontes de sinergias, das quais 2 elas são mais low-hanging fruits, que é toda a parte de cross-selling. Isso a gente já está começando a fazer agora, né? Trazendo produtos da EBS para o Brasil. Segundo momento, começamos a levar alguns produtos master para a Europa também. A segunda frente de sinergias, que é toda a parte de sourcing, né? De compra de matéria-prima, compra de componentes, né? Onde a gente faz essa troca de lista de preços e tenta sempre otimizar essa sinergia, seja via preço que a gente já tem atualmente, seja pela escala combinada das duas operações. E aí a terceira onda, que ela é posterior, né? A partir do momento que a gente tem um melhor entendimento da unidade, das operações da unidade, que é a parte de back-office, onde a gente pode ter uma eficiência maior, justamente impactando a parte de despesas administrativas, tá? Mas com isso eu passo para o Paulo comentar um pouquinho sobre a questão
do imposto de renda. Então, Paulo, por favor. Lucas, obrigado aí pela sua pergunta, tá? De fato, os dois temas estão diretamente conectados, tá? Porque até o período, até novembro do ano passado, quando nós não estávamos reconhecendo o diferido, o ganho relativo ao impacto do JCP, nós também não estávamos nos beneficiando, tá? Então, a partir do momento que a gente passou a reconhecer o diferido, isso nos permitiu, pelo plano de recuperabilidade, inclusive registrar esse ganho da alíquota efetiva do juros sobre capital próprio, tá? Ah, tá bom. Não, tá claro. Beleza, obrigado, Paulo. Obrigado, Esteban. Bom dia aí para vocês. Obrigado e bom dia, Lucas. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta do dia, que vem do Gabriel Tinen, analista do Santander. Bom dia, Gabriel. Pode fazer a tua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas do meu lado. A primeira aqui é mais focada em trailers, né? Se puderem dar um pouco mais de cor sobre como que tem evoluído, de forma geral, a reestruturação que vocês começaram desde o ano passado ali, né? Principalmente na fábrica de Araraquara, entender um pouco a questão de mix. E a segunda pergunta vinculada aqui a autopeças, né? Queria entender um pouco melhor também sobre como tem sido a integração de forma geral com as novas aquisições da EXE, EBS, e também o que é um pouco a cabeça para frente. E uma última pergunta do meu lado, que é vinculada à questão da alavancagem. O que a gente pode esperar para frente? 25, 26, como um todo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tinem, pelas perguntas. A primeira que eu vou responder sobre a montadora. Na sequência, eu peço para o Anderson comentar um pouquinho aqui sobre a questão das integrações, sinergias. E terceira pergunta aqui, logo mais, para o Paulo comentar um pouquinho sobre a nossa alavancagem. Até na segunda pergunta aqui sobre as integrações, o Emerson está aqui com a gente também. Então, de repente, Emerson pode compartilhar junto com o Pontaut aí para falar um pouquinho da Dacomsa, que acho que está sendo bem legal essas primeiras experiências que a gente está tendo com eles lá. Mas falando de montadora, Tinei, acho que a gente está passando aqui por um processo, como tu comentaste, aí, de reestruturação dos negócios, né? As nossas fábricas aqui também, obviamente, estão passando por essa reestruturação como um todo. E a fábrica de Araraquara, a gente tem comentado, né? A fábrica que precisa, talvez, aí de maior atenção e está recebendo dependente, né, do business como um todo. Vocês estão me escutando bem? Estou travando. Voltou? Tá, desculpe. É uma fábrica que... Ok, obrigado, gente. É uma fábrica que a gente sabe que tem um grande potencial, porque está na região sudeste, e é uma região que a gente teve nos últimos anos aí com a mudança, lá no passado, né, saída da Randon São Paulo e tudo mais, a gente ficou menos assistido nessa região, e depois com a volta de Araraquara e pela importância da região sudeste, a gente entende que é um site muito estratégico, e por isso que a gente está trabalhando nela para ela ser, de novo, né, um hub forte na produção de trailers. Só que para isso acontecer, a gente precisa realmente reestruturar aquela empresa no sentido de que ela fique mais independente das demais empresas da Randon, né? Então, aquela fábrica está recebendo, especialmente, né, itens aí de automação, células mais automatizadas, para que a gente consiga produzir não só os produtos, né, que a gente já tinha lá, como basicamente basculante, furgão e cider, mas que também a gente tem a capacidade de produção de chassi, que é muito importante para a gente conseguir dar volume e velocidade naquela planta, né? Então, esse movimento que está sendo feito vai ser ao longo de todo o ano de 2025, e a gente espera, né, que depois disso, aquela fábrica, sim, consiga entrar mais ou menos na linha do que a gente já vê nas demais operações de montadora, né? De uma fábrica bastante eficiente, com mais independência, e consiga aí, sim, atender em maior velocidade o mercado do Sudeste, especialmente, tá? Agora, na sequência, eu passo para o Pontaut e para o Emerson poderem comentar um pouquinho das integrações que a gente está fazendo das... Consta para Emerson, vou falar um pouquinho da XN. Então, a XN, como falei, nosso primeiro mês. Agora, o principal objetivo é qualificar o estoque para a gente aumentar a receita. A gente entende que comprou a empresa num momento de muita baixa de mercado. Então, nós estamos reforçando o time comercial para que no momento que a venda comece a acontecer com uma maior segurança econômica e política naquela geografia, a gente possa surfar essa onda do crescimento. Obviamente, a gente está checando componente a componente, produzido lá, comparando com os nossos custos produtivos aqui na Suspensis, por exemplo, Caxias do Sul, na Castertec, em Caxias do Sul, onde a gente tem comparativos de eficiência para decidir quais são os melhores modelos
de verticalizar uma parte nos Estados Unidos, trazer alguma coisa para Caxias do Sul, consolidar. Então, é um mês de trabalho, o pessoal ainda tem muitos planos de andamento, mas muito otimistas com o futuro dessa empresa, que tem, obviamente, uma penetração do mercado relevante, ela é competitiva comparado com players locais, e nós entendemos que podemos entregar mais competitividade a médio, curto, médio prazo a ela também. Então, muito promissor. Certamente no primeiro trio a gente vai poder dar mais granularidade ainda a essa informação. Emerson, quer pegar o tema de Dacomsa? Acho que tem mais propriedade. Perfeito. Obrigado, Davi. Obrigado, Anderson. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer poder falar um pouquinho aqui sobre como é que estamos conectados com as sinergias que nós mapeamos na Dacomsa e como é que isso tem se realizado ao longo desses 2 primeiros meses, né? Nós tínhamos uma consciência muito ampla da qualidade dos negócios da Dacomsa no México. Dacomsa, na época que nós compramos Cuo Refacciones, já possuía a liderança de mercado, com marcas de alta reputação e participação de mercado bem relevante, tanto no que tange peças para motores, como peças para freios, né? Notadamente pelas marcas Moresa, TF Victory e Freetech. Sabíamos sim, e mapeamos isso numa videoconferência especialmente para tratar desta aquisição. Temos mapeado algo como 300 milhões de reais de sinergias para serem exploradas, somadas aos 5 anos próximos. E tínhamos uma quebra regular de que 60% dessa sinergia pudesse vir de adição de receitas por lançamentos de linhas de produtos hoje de Fras-le Mobility que não estão disponíveis no mercado mexicano, por expansão das vendas para o mercado norte-americano, especialmente para os Estados Unidos, e também com o ingresso de linhas da Consa, da Cuo Refacciones, para outros países da América do Sul, América Central principalmente. 40% deveriam vir de redução de despesas e custos. Depois de 2 meses, ainda não tendo uma granularidade tão forte, mas com um sentimento muito confiante, nós já percebemos que colocamos no lado mais conservador as sinergias que vão vir de redução de custos e otimização de despesas. É muito provável que a gente tenha mais espaço nessas linhas, o que é ótimo, porque isso antecipa, né, a materialização das sinergias que nós temos e são mais rápidas de serem capturadas. Eu entendo que hoje a gente está mais para 60% de sinergias em custos e despesas e 40% nas receitas. Não que as receitas tenham diminuído, mas o PEC que nós encontramos de oportunidades na parte de custos e despesas ele é maior. Também tem otimizações da planta, né? O primeiro time de Dacomsa que vem agora ao Brasil para conhecer a estrutura de Fras-le está conectado com a produção de material de ficção. O pessoal já vem na próxima semana e está muito feliz porque realmente os achados, os findings que nós pudemos perceber nessas linhas são bastante materiais e vão acelerar de maneira muito rápida a otimização e os ganhos de sinergias que nós temos mapeados. Já era uma empresa boa, uma empresa que performa níveis de indicadores de margens muito fortes, como a gente já declinou isso na videoconferência que fizemos, mantém aquele mesmo nível, um pouco acima, inclusive, nesses últimos meses, e no fechamento de 2024, e o desenho futuro dessa empresa também é muito promissor, uma vez que ela vai ser diretamente beneficiada com as sinergias que nós estamos falando aqui. É um momento bastante singular, bastante especial aqui para a Fras-le Mobility nessa aquisição e, obviamente, todos os reflexos que isso traz como companhia, a Randon Corp, que controla a Fras-le Mobility e que também beneficia-se desses resultados, né? Obviamente, a gente, quando fala em sinergia, não pensa unicamente nas empresas que compõem o rol de empresas da Fras-le Mobility, mas também todas as empresas de Randon Corp que colaboram, que estão ali servindo no momento de podermos pensarmos no todo, enquanto conectamos essas sinergias que certamente vão estar vinculadas com outras companhias Randon Corp também. Também obrigada, Emerson, Pontalti e Davi, pelas respostas. Agora vamos para... Tem uma última da alavancagem para o Paulo. Perdão. Isso. Paulo, se você puder comentar sobre a nossa expectativa de alavancagem para esse ano, então agradeço. Bom,
Obrigado pela pergunta, tá? A gente não consegue claramente projetar um número, né? Mas o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte: nesse primeiro trimestre, nós vamos reportar uma alavancagem um pouco maior, principalmente por conta dos investimentos que nós fizemos já previstos, tá? E no final do ano, a gente tem a expectativa de encerrarmos o ano dentro de um limite de alavancagem que a gente sempre costuma trabalhar, que é de 1 a 2 vezes EBITDA, tá? Então, até o final do ano, a gente vai capturar todas as sinergias conforme previsto no primeiro ano. Vamos ter aí praticamente os 12 meses de EBITDA dessas empresas adquiridas, tá? Então, a gente deve ficar dentro desse range, conforme antecipadamente previsto, tá? Até atrelado a essa pergunta, nós também ainda não divulgamos o nosso guidance para o ano de 2025. A gente deve fazê-lo ao longo das próximas semanas e nós só não divulgamos o guidance tendo em vista principalmente as projeções dessas novas empresas que adquirimos e também, né, todo esse contexto de altas taxas de juros e expectativas aí do que ocorreria no mercado, tá? Mas estamos agora finalizando as projeções e aí ao longo das próximas semanas a gente divulga e com isso, claro, vai ficar muito mais fácil aí para vocês poderem atualizar em todas as suas projeções, inclusive a alavancagem, tá? Perfeito, pessoal. Obrigado, bom dia. Bom dia, Tinem. Bom, agora vamos para a próxima pergunta, que vem de André Mazzini, analista sell-side do Citi. André, pode fazer a tua pergunta. Oi, time. Bom falar com vocês novamente. Então, 2 perguntas. A primeira é um follow-up das aquisições, né? Vocês têm feito várias aquisições, o que é louvável e parabéns por isso. E a gente sabe que vocês, na maioria das vezes, mantêm as marcas, né? E pelo que parece, vocês também fazem a integração. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais desse processo de integração, né, que eu acho que, como vocês estão fazendo repetidas vezes, o que vocês têm aprendido, né, e quão rápido ele consegue ficar mais rápido ou não dá para ficar mais rápido, porque, enfim, tem coisas que são sensíveis demais. Eu estou pensando aqui, por exemplo, num ERP, né, que é algo super sensível para toda a companhia. Se vocês tombam os ERPs das adquiridas para um mesmo ERP só, da Randon, seja um SAP, seja um Oracle, por aí. E quanto tempo, enfim, tem demorado essas integrações, se elas têm ficado mais rápidas ou não? Essa é a primeira. E a segunda é um pouco mais de cor na montadora, no processo de right sizing, né? Se dá para falar, usar essa palavra, se de fato está reduzindo um pouco em termos de headcount, os custos atrelados a uma redução de headcount ali na montadora, e se isso é o caso, se teve algum impacto on-off na margem do quarto TRI, o que é recorrente, o que é on-off com relação a isso na montadora para a margem aqui do quarto TRI e o que a gente pode esperar para 25. Obrigado. Perfeito, Mazzini, obrigado pela pergunta. Eu até vou verificar se o Sérgio está aqui conectado com a gente. Acho que seria interessante ele comentar um pouco sobre esses 2 pontos. Eu só vou fazer essa verificação, senão eu já tenho o plano B aqui para responder, mas o Sérgio está conectado aqui sim, Sérgio. Só para ver se o vídeo está funcionando aqui. Senão eu não passo nenhuma para o Sérgio, depois ele vai puxar puxão de orelha, né, Sérgio? Vou passar uma para ti aqui, então, para comentar sobre as duas frentes aí, né? Tanto essa pergunta sobre as integrações que a gente tem feito das nossas empresas aqui ao longo do tempo, né? E também essa questão da montadora agora, né? Passando por essa reestruturação aqui nos últimos meses, né? E os impactos que isso tem causado aí no negócio. Obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. Falando um pouquinho das integrações, eu acho que sim, a nossa empresa fez muitos movimentos ao longo dos últimos vários anos
e acho que é seguro nós mencionarmos que aquisições têm se tornado uma competência da empresa, né? Então, a aquisição envolve uma série de aspectos, a negociação, a identificação da empresa em si que nós queremos adquirir, o fit dessa empresa no nosso plano de estratégia, estratégico, que é o ponto de partida, né? Nós fazemos o plano, aí identificamos as empresas que caem, né? Que resolvam as expectativas, né, que caibam dentro do plano estratégico, aí fazemos a procura, iniciamos os contatos e fazemos as aquisições. E durante esse processo, a identificação preliminar de possíveis sinergias é extremamente importante, e depois o processo de integração, aí me aproximando um pouco agora da sua pergunta. E o nosso processo de integração nunca é um processo de nós falar, olha, agora compramos, quem manda aqui sou eu e vai ser o meu jeito, nada disso. Quando nós compramos empresas, nós preferimos, outra vez, comprar boas empresas que têm valor, né? Têm, competências em uma série de áreas. Então, nós queremos estimular a continuidade do desempenho dessas características desses processos que eles tenham que sejam muito bons, aprender com eles e, se eles forem bons realmente, trazer de volta para as nossas empresas e incorporar as coisas boas que eles fizeram e aquilo que nós tenhamos de processos melhores, esse sim nós vamos querer incorporar nessas empresas. Mas não tem ali um cookbook, cada empresa tem uma história diferente, então tem empresas que nós adquirimos onde é fundamental se manter a direção, o corpo gestor do jeito que está, e integrar aos pouquinhos, né, os nossos padrões financeiros, os nossos padrões de ética, política de funcionários, o SAP, né, o ERP ser incorporado no devido tempo. Então, tem empresas que nós fizemos isso de uma maneira mais rápida, por o sistema ser muito ruim, precisar muito exposto, e precisamos fazer isso de uma forma mais rápida. Outras empresas, como a Refacciones, né? Nós estamos mantendo o sistema deles por um ano ou dois. Poderíamos introduzir o nosso SAP, o que eles têm lá, o SAP HANA 4, que é igualzinho ao que nós temos. Poderíamos fazer essa transição mais rapidamente, mas optamos por não fazer, comprar os serviços do proprietário anterior por 2 anos, porque nós julgamos que tínhamos benefícios, hanging fruits, mais baixos, mais fáceis, mais sinergia a ser capturada em outras áreas. Se nós fôssemos introduzir o SAP logo no início, nós iríamos colocar em prioridade menor iniciativas em outras áreas e julgamos que o melhor retorno para nós seria o contrário. Então, cada caso, André, é um caso diferente, a história acaba se desenvolvendo diferente. Mas em todas as aquisições, a nossa visão, uma visão de parceria com a empresa adquirida, para que nós possamos motivar a todos os colaboradores dessa nova empresa, a gestão dessa nova empresa, e tirar o máximo dessa integração. E esse processo de integração também está virando um core competence nosso. Então, acho que não é bem uma questão de aceleração, já que eles não tem um padrão único, já que cada caso tem suas faces, suas perspectivas, sua dinâmica de negócio um pouco diferente. Então, essa foi meus comentários com relação à integração das adquiridas. A nossa montadora continua no seu processo de reestruturação, o mercado, o Paulo já comentou, acho que o Esteban comentou um pouco também, né? Com essa taxa Selic tão alta, o mercado está sentindo bastante.
vocês devem ter acompanhado com os fabricantes de caminhões redução, né, tirando dias de férias, menos dias de produção de caminhões pesados, né? Nós sentimos a mesma coisa nos nossos semi-reboques. O segmento do agro ainda não decolou. A produção, as vendas, emplacamentos de semi-reboque esse ano estão em torno de 15% nesse primeiro bimestre, 15% inferiores ao período equivalente de 2024. Então, os volumes estão mais baixos, pelas razões já apresentadas pelo Paulo. O mix continua um mix mais desfavorável, onde o agronegócio, que é a nossa fortaleza, continua embaixo, e a carga industrializada, essa, na realidade, apresentou uma alta. Então, o mix está mais desfavorável nesses 2 primeiros meses desse ano do que ele esteve no ano de 2024. Mas nós continuamos com o nosso processo, sim, avançando, expandindo a nossa capacidade de produção próxima ao mercado do Sudeste, que é o grande mercado, Sudeste e Centro-Oeste. Então, continuamos os nossos investimentos nesse sentido, continuamos a reestruturação no sentido de fechar sites auxiliares, né? Por exemplo, Araraquara, nós tínhamos 3 operações em Araraquara, então fechamos uma, estamos em processo de consolidar essa segunda também na planta original de Araraquara, também no right sizing de pessoas. Continuamos as nossas atividades no sentido de adequar as especificações de alguns produtos, onde nós oferecemos características premium, mas em alguns segmentos o mercado não paga um extra por esses prêmios. Então, nessas situações, nós estamos em processo de colocar produtos, todos com qualidade, mas produtos mais alinhados com aquilo que o mercado está pagando. Então, esse tipo de iniciativa, ele continua da nossa parte. Continuamos em si com o nosso plano de investimento em automação, e ganhos de produtividade, maior eficiência fabril, tudo aquilo que nós temos falado em encontros anteriores, eles continuam em plena execução. Espero ter respondido, André. Perfeito, Sérgio. Obrigado pela cor. Bom dia. Bom dia. Nós temos mais perguntas na fila, mas infelizmente, devido ao nosso tempo, nós vamos precisar encerrar a nossa sessão de perguntas e respostas. Então, nós vamos para a última pergunta de hoje, que vem da analista Luísa Mussi, do Safra. Luísa, pode fazer a tua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Estão me escutando? Sim, Luísa, obrigada. Bom, obrigada pelo espaço aqui. Eu queria explorar um pouco mais as operações da Adiante, né? Teve um trimestre bem positivo. Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre o resultado e olhando para frente, né? Se vocês puderem compartilhar um pouco de qual é a visão para a empresa, né? O quão relevante vocês esperem que ela fique no resultado. Obrigada, pessoal. Obrigado, Luísa, pela pergunta. Eu vou passar para o Paulo aqui poder comentar sobre a Adiante para a gente. Paulo, por favor. Acho que está no mudo, Está no Paulo. mudo, Paulo. Desculpa. Obrigado pela sua pergunta, Luísa. Bom, claro que no último trimestre do ano passado a gente teve um impacto bem relevante lá na Adiante, né? Principalmente por conta do contrato que nós fechamos com a Ambipar. Então foram ali mais de 1.600 ativos. E essa formalização acabou, claro, trazendo maior volume, e isso impactou positivamente a nossa linha de equivalência patrimonial, tá? Estamos bem felizes com essa JV, e esse é um negócio de capital intensivo, né? Mas no momento de juros mais altos, acaba gerando mais oportunidades
na alocação, tanto de implementos bem como de caminhões, né? Então, temos planos arrojados para o futuro, né? Inclusive, em algum momento também, pensar numa listagem, no momento de um melhor mercado de equity, tá? Mas nosso drive ali na Adiante é um drive de crescimento, tá? Então, é o que vocês vão continuar vendo aí ao longo dos próximos anos. Então, estamos bem felizes aí com essa operação. Obrigada, pessoal. Então, nós queremos agradecer a todos que participaram da nossa videoconferência, também a todos que fizeram as suas perguntas. Nosso time de RI vai entrar em contato com os demais que não tivemos tempos de abrir o microfone. E hoje, aproveitando então a presença do Daniel, eu vou passar a palavra para ele fazer o nosso encerramento. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos analistas, investidores presentes, e reforçar aqui, já que nem todos puderam participar, às 10h30 nós tivemos um comentário dos fatos relevantes da mudança na gestão, que será efetivada a partir de 1º de setembro. Eu que estive também como CEO até 2021, e falar aqui que é um momento importante que a Randon Corp está, como comitê executivo que eu retorno numa fase de muito mais maturidade na governança, né? E agradecer também o Sérgio Carvalho por todo o trabalho nos últimos 8 anos que colocou a Randon Corp num novo patamar. E ficamos felizes ainda também de poder contar com o Sérgio a partir de setembro nessa nova posição de Senior Executive Advisor, que vai continuar nos ajudando como Randon Corp, principalmente nos pontos mais estratégicos, sensíveis da empresa, na internacionalização e no apoio também na formação dos nossos colegas do comitê executivo, principalmente pelo momento que a gente vê esse momento de mudança de gestão como um momento transitório, mas que reforça aí a própria vinda do Pontalti como agora CEO da Fras-le, um novo momento da Fras-le Mobility é importante, mas colocamos aí que a Randon Corp continua trabalhando mesmo, olhando o 25 como um ano desafiador, mas com projetos importantes de continuarmos crescendo, com sustentabilidade, principalmente gerando valor aos nossos acionistas e stakeholders. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos vocês na nossa call e nos colocamos aqui através do RI à disposição de qualquer dúvidas ou clarificações, tanto dos nossos resultados como da nova mudança da gestão a partir de setembro. Muito obrigado. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Prazer. Obrigado, Até pessoal. mais. Até a próxima. Tchau, tchau.